Olá, internautas, meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e aqui comigo Murilo Ferri, doutor Murilo, advogado, e a gente com o nosso resumo da semana, né, sobre os principais fatos políticos que marcaram a semana em Rondônia e no Brasil. E a gente começa com um assunto que está em pauta nesta quinta-feira, que foi o fato do coronel Marcos Rocha, que agora é candidato ao governo do estado, ele que até março desse ano era secretário da Sejus, responsável pelo sistema prisional no estado. Em 2015, isso foi amplamente noticiado, o coronel foi duramente criticado pelo deputado estadual Léo Moraes, em função dele ter demitido, logo após uma rebelião, o diretor do presídio Urso Branco, o diretor que na época tinha colocado raio-x e estava apertando o cerco ali em relação ao tráfico de drogas dentro do presídio, né? Em função disso, num fim de semana, os parentes dos detentos foram visitá-los e orquestraram ali uma situação de reféns. Então a gente teve uma rebelião em 2015, que só foi encerrada após o então secretário de Justiça demitir o diretor do presídio, o diretor na época chamava Célio Lima. Essa informação, na época, eu publiquei ela na coluna Painel Político e o deputado Léo Moraes chegou a chamar o secretário adjunto, né, de Marcos Rocha de mentiroso, porque o secretário declarou publicamente que Rocha estaria participando das negociações, só que ele não estava, né? Isso quem falou foi o próprio deputado Léo Moraes. Tem um vídeo sobre isso que rola na internet, mas o caso chama a atenção em função do momento político que a gente está vivendo e pelo fato do candidato ser da chapa de Jair Bolsonaro, que defende abertamente o fim das regalias para os presos, né? Esse endurecimento que tinha sido feito pelo Célio Lima em relação aos presos, ele foi, com a saída do diretor, voltou ao status quo. Então foi retirado o raio-x e a vida seguiu normalmente dentro do presídio, né? Então, assim, mostra que o discurso é uma coisa, a prática é outra, né? E só tomando a palavra, mas a verdade dos fatos, Alan, é que os raios-x, e aí eu posso te falar como conhecedor de causa, os raios-x do Urso Branco, do Panda e do 470, eles, embora estivessem lá desde 2016, porque toda vez que a gente vai visitar algum cliente, algum inocente, o advogado também passa por isso, né? Mas estavam lá, encaixotado, bonitinho e tal, mas não usavam. Vieram a ser utilizados, olha, para não falar besteira, mas a partir de abril deste ano. Que foi quando o Daniel Pereira assumiu o governo. De fato, aí os raios-x estão sendo utilizados, inclusive até hoje estão sendo muito bem utilizados. Um probleminha técnico, né? Porque são máquinas que não tem mão de obra aqui no estado para manutenção. Pois é, essa situação ela é preocupante porque assim, a segurança pública é uma coisa que preocupa a população inteira, né? A sociedade brasileira inteira está apavorada com essa questão da segurança pública, cobra providências, não que vá adotar medidas drásticas com o preso, porque mais drástico do que você estar preso no sistema prisional de Rondônia é só se estiver na Bolívia, né? Agora, quando se tenta moralizar a coisa, o cara é impedido de fazer essa moralização, o diretor de unidade ser demitido porque tentou moralizar a coisa, tentou fazer a coisa funcionar, é muito estranho, né? Lembrando que a gente está aí há poucos dias da eleição, e nesse segundo turno a gente tem visto uma movimentação, passou um pouco aquele oba-oba, né, do 17, continua forte a campanha de Jair Bolsonaro para presidente, mas aqui em Rondônia as pessoas estão começando a olhar com um pouco mais de calma em relação à candidatura de Marcos Rocha, vendo que o discurso é uma coisa, a prática é outra. E essa notícia de 2015 foi amplamente divulgada, ninguém pode falar,
é notícia que estão... Fake news. Não. Mas é muito simples, esse discurso moralizador ele cai por terra quando você passa a analisar informações. Antes de 2015 já tinha um secretário que falava que já havia valores disponíveis na conta do Estado, vindo de um daqueles fundos perdidos, para as antenas que captam e cessam o sinal de telefone celular, e bloqueiam os sinais de telefone celulares. Não existe nenhuma funcionando em nenhum presídio de Rondônia. Nem no presídio federal, né, mas é uma outra autarquia, de outro, enfim, mas nos de Rondônia nenhum. É uma coisa muito simples, botar uma antena para bloquear um sinal de celular. Convenhamos, não consegue fazer isso, vai fazer o que mais? Os presídios de Rondônia são verdadeiras centrais telefônicas. Pois né? Meu telefone pega melhor lá do que aqui, no meio do lado do shopping aqui de Porto Velho, os telefones são uma porcaria, né? O sinal de telefone. A gente viveu isso porque o escritório era lá. Mas lá no complexo penitenciário funciona com uma beleza. Então, e aqui em Rondônia ainda, né, o Ministério Público processou o prefeito e o secretário por uso indevido de veículo municipal. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade contra o prefeito de Ouro Preto do Oeste, Wagner Gonçalves Barros, e o secretário municipal de obras, Marco Antônio de Oliveira, em razão do uso indevido de uma Hilux pertencente ao município. Eles teriam se envolvido com o veículo em um acidente em pleno feriado de carnaval. Se restar plausível essa ação de improbidade administrativa, eles perdem o cargo, né? E ficam inelegíveis por pelo menos 5 anos. Se causou enriquecimento ilícito não, né? Mas causou uma oneração ao erário, qualquer tipo de dispêndio, e eles não pagaram, enfim, não indenizaram o Estado por razão disso, no caso a Prefeitura, é muito provável uma sentença aí bem pesada em cima deles. Dos 2 agentes gestores, né? Pois é, e aqui em Porto Velho tem o vereador Bengala, né? Jurandir Bengala, que ficou conhecido aí por ser um esmeril de carros. Né? Esmeril Bengala. Esmeril Bengala. Quando ele era o presidente da Câmara, para quem não lembra, né, ele se envolveu em um acidente com uma caminhonete Pajero Dakar. Também teve um acidente envolvendo um Corolla, né, que estava sendo dirigido pelo filho do vereador, e o Corolla seria do município. E também uma S10, né, que virou sucata. Então, assim, ele está rodando agora com uma L200 nova, né, que já está com o motor fundido. Todos esses veículos estão na tal da DRL, né? Que é um verdadeiro... Cara, isso é demais. Né? Mas é engraçado que na capital o Ministério Público não atua como atua no interior. Mas é um verdadeiro absurdo. O sujeito destrói 4 carros, 4 veículos caros, não são carros, não estamos falando de Fiat Uno nem Palio, a gente está falando de caminhonete que custa aí mais de 100 mil reais, né? Quase 200 mil custa uma caminhonete hoje. O sujeito destruiu 3 caminhonetes e um Corolla. E até agora não deu nada, né? Quer dizer, deu, a gente paga a conta e está tudo certo. E, finalmente, né, tivemos o desfecho da novela do senador Assigurga, que é uma novela que a gente vem contando aí desde o primeiro programa, quando o senador ainda era candidato ao governo do Estado. Desde o primeiro programa que a gente falava que ele não tinha condições de ser candidato, que ele teria o registro indeferido. Em seguida ele recorreu a Brasília, nós já avisávamos que em Brasília também ele não teria sucesso e profetizávamos, né? A gente profetizou Mãe de nada. Que o desfecho disso, que era um desfecho natural, né, seria o cumprimento do mandado, da sentença, né, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Para piorar a situação do senador, ele próprio, né, piorou a situação dele, acusando o ministro Alexandre de Moraes de enriquecimento ilícito e levantando suspeitas sobre o patrimônio do ministro. Qual foi a providência que o ministro tomou, Murilo, em relação a isso? Chamou para que ele fique hospedado no complexo da Papuda
né, que comece a cumprir a sua pena. E não teve jeito, né? O senador passou mal na hora do momento que a polícia chegou. Ele estava em Cascavel, lá no Paraná, que aliás, Cascavel é praticamente deles a cidade inteira, né? Lá eles têm hospital, a família Gurvix, né? Uma família que é oriunda de Cascavel, e eles são praticamente donos da cidade. Lá eles têm um hospital muito bonito, por sinal, que foi onde o senador ficou internado, de quarta-feira até... de quarta da semana passada, né, até quarta dessa semana. Não, até segunda-feira, ele se entregou terça. Né? Terça-feira ele se entregou, criou aquele impasse, os médicos diziam que ele corria risco de morte, enfim. Ele foi transportado, inclusive, de cadeira de rodas até a Superintendência da Polícia Federal. Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, onde ele se apresentou. E em seguida ele foi transferido para Brasília e já deu início ao cumprimento de sua sentença de 4 anos e 6 meses de detenção. Ele está dividindo ala com Luiz Estevão, que foi senador pelo Distrito Federal e foi condenado, Luiz Estevão. Ele cumpre uma pena, se não me engano, se não me falha a memória, de 11 anos de prisão, porque ele roubou o dinheiro da construção do TRT de São Paulo, aquele que tinha o juiz Lalau, né, que ficou nacionalmente conhecido. Exatamente. Então, Luiz Estevão ajudou a roubar, né, o dinheiro. Ali foi uma obra de mais de 200 milhões de reais, isso estamos falando de 1900 e não sei quanto. A coisa foi tão cinematográfica que o Lalau virou um chavão, né? Virou. Quando você quer brincar com alguém, falar alguma coisa, você chama o cara de Lalau, é a mesma coisa que chamar de ladrão, né? Foi um disparate aquilo, uma coisa assim totalmente surreal, né? E demorou muito para o Luiz Estevão ser preso, né? Ele já está cumprindo pena e o Moacir Gurvix está com ele. Agora, o que deixa a gente triste, Alan, é que é o nosso segundo senador no exercício do mandato que é condenado e que está cumprindo pena. Pois é. Rondônia sempre no destaque negativo. E o nosso quase ex-senador Valdir Raupp está ali na mira do juiz Sérgio Moro, porque a partir do dia 1º de fevereiro ele está sem foro e ele, junto com outras personalidades do PMDB nacional, estarão respondendo pelo inquérito da Lava Jato, né? Um inquérito aí que pegou praticamente grande parte do Congresso. Eu queria só fazer uma observação em relação à prisão do senador Moacir Gurvix, até por uma questão de esclarecimento para que não haja mal entendido, né? Quando a gente publicou a prisão dele, sobre a questão da prisão, eu vejo muitos comentários, as pessoas falando, porque roubou dinheiro público, não sei o que, parará. A questão do Moacir, ela é uma questão mais técnica e de fato não chega a envolver dinheiro público, porque, bom, envolve em parte porque o BASA é um banco público. O dinheiro foi pago, o dinheiro não foi desviado, ele não ficou rico com esse dinheiro, né? Foi feito um empréstimo, eles pagaram esse empréstimo. A discussão, a penalidade dele se deu em função da prestação de contas desse convênio e do desvio de finalidade do convênio. O dinheiro teria que ter sido usado para uma coisa, foi usada para outra. E falsidade documental. E a falsidade documental, porque foram apresentadas notas fiscais para justificar a compra de veículos que, na verdade, eram notas de outra, que tinham de peças que foram mostradas como se fosse compra de veículos. Então, em tese, né, nós não tivemos roubo do dinheiro público, nós tivemos o desvio de finalidade e a fraude documental, né? Então, assim, só para deixar isso bem claro, para que não haja dúvida. O senador Ivo Cassol também foi a mesma coisa, né? Não do teve fraude horária, exatamente, não houve dolo, né, no caso do Ivo. Exatamente. A obra foi entregue, o que teve lá foi uma questão de fracionamento do processo licitatório, exatamente isso. E nesta quinta-feira, o Brasil foi tomado, né, a imprensa brasileira inteira repercutindo uma notícia da Folha de São Paulo, né, e é uma notícia grave, por mais que, lógico, você que seja eleitor do Jair Bolsonaro, fique chateado, enfim, diga que é notícia falsa, etc., está no seu direito. Só que a gente está falando da questão da democracia e do
legislação eleitoral. A Folha de São Paulo publicou notícia hoje informando a contratação de empresas através de empresários, né, que estariam espalhando conteúdo falso em notícias em massa, né, em WhatsApp, e eles estariam espalhando notícia falsa contra os partidos dos trabalhadores. Em relação a esse assunto, eu quero dizer o seguinte: nós, no painel político, nós temos vários grupos de notícias e diariamente a gente percebe, inclusive hoje eu recebi uma queixa de um usuário dos nossos grupos, a entrada e saída automática de pessoas nos grupos. Os nossos grupos, eles são bloqueados para envio, só apenas nós podemos enviar links e texto dentro dos grupos. Então entram nos grupos as pessoas que querem receber notícias, nós que querem mandar. E o que tem acontecido? E isso está acontecendo desde o primeiro turno. As pessoas, você vê o número entrar, em seguida ele sai, porque eles percebem o bloqueio. Né? Não é útil para eles, utilizam o número. Então isso está enchendo o saco, literalmente, né? Tanto dos participantes quanto o nosso. E isso é diário. Eu não sei se é do Bolsonaro, se é do PT, se é do PDT, não me interessa de quem seja. Interessa que existe sim esse serviço massificado de envio de notícias por números gerados aleatoriamente. Então a Folha de São Paulo fez uma denúncia grave, embasada em documentos, embasada em depoimentos. Aí é que está o X da questão, tem documentos que ainda vão ser levados a público, né? E em função disso, olha só, foram contratos no valor de 12 milhões de reais. A legislação eleitoral, ela proíbe a doação por campanha, por empresas para eleições, né, para candidaturas, para campanhas eleitorais. Isso vem desde 2016. Né? Então, caracteriza-se com isso o caixa 2 de campanha, ou seja, o candidato declara uma coisa, um valor que está sendo gasto, só que o valor é outro. Teve um gasto de campanha que não foi contabilizado. Segundo a Folha de São Paulo, um pedido feito pelo próprio candidato Jair Bolsonaro, feito em viva voz para um empresário para que ele contratasse o serviço. O próprio candidato se defendeu dizendo que ele não tem absolutamente nada a ver com o que fazem, mas isso aí é uma coisa que ele vai ter que responder. Ou não, né? De qualquer forma, é uma notícia séria que está ocupando aí o noticiário desta quinta-feira. Certamente vai ser a pauta nos próximos dias do noticiário nacional, né? Que é uma coisa, e é lamentável que isso esteja acontecendo. Outra notícia também desta quinta-feira, né, é em relação a uma fala do presidente do PSL, partido do Jair Bolsonaro, Gustavo Bebiano, que declarou que o candidato não vai participar de nenhum debate neste segundo turno. É importante que se diga que ele declarou isso depois do início desse problema da Folha de São Paulo ter divulgado tudo isso daí, aquela estimativa que tinha que ele deveria participar dos últimos 2 debates, ou do último da Globo, da Rede Globo. Como veio isso tudo à tona, né, o presidente do PSL resolveu já deixar as claras que não vai haver debate presidencial nas eleições de 2018. E também foi depois de que os médicos liberaram, né, o candidato Jair Bolsonaro a participar de debate. Segundo eles, ficaria a critério do candidato a participação ou não. Particularmente, eu acho que ele deveria participar do debate. Tem sim coisas a dizer, eu acho que é interessante ele apresentar propostas, rebater críticas enfim, as acusações que estão sendo feitas, porque a gente vive numa democracia, né? Uma figura pública que se coloque uma candidatura à presidência da República, ele tem que prestar esclarecimentos. Não precisa não digo nem que seja a justiça ou o candidato Fernando Haddad, mas que seja a sociedade brasileira, né?
Uma crítica que eu faço é que os candidatos do PSL têm agido dessa maneira. Aqui em Rondônia também foi igual, né? Aqui em Rondônia... Uma entrevista para a TV Rondônia, o candidato não foi? do PSL, Marcos Rocha, simplesmente não foi. Pois é. Aí disse que estava em campanha lá no Cone Sul do estado e tudo mais, mas essa entrevista já estava pré-marcada. Todos já sabem, todos os candidatos já têm os seus calendários ali. Então, enfim. E sabe o que é interessante? É que eu estava olhando hoje o plano de governo do PSL. Né? São 21 páginas apenas, e o plano de governo de Rondônia. São apenas 21 páginas, e ele é exatamente igual o plano de governo do candidato Coronel Ulisses, que foi candidato a governo aqui no Acre. A única diferença que tem é que trocaram o nome do Acre por Rondônia, né? E é um plano totalmente genérico, então... É o padrão, né? Tem que prestar atenção, porque depois não adianta reclamar, né? E isso eu falo tanto em relação ao Marcos Rocha quanto a Expedito Júnior, né? É bom deixar isso bem claro. Leiam os planos de governo, vejam o que de fato está sendo proposto, né? Porque uma candidatura... Quando você faz um plano genérico, isso quer dizer que você não está sabendo de absolutamente nada, né? Você usa o famoso embromation, né? Vai falando, fala qualquer coisa que o papel aceita tudo. É então, uma das observações pelo qual todos dizem que o presidenciável Jair Bolsonaro não participa dos debates. É por um problema de dicção, por um problema de... O Rocha não tem esse problema, pelo contrário, ele fala muito bem, né? Eu espero que ele participe. Nós temos aí, eu acho que são 4 debates agendados até o final do segundo turno. Isso mesmo. Hoje, inclusive, está tendo tem um na Band, hoje é dia 18 amanhã, sexta-feira, tem o da SIC TV, e está programado ainda um da TV Rondônia e um do SBT, né? Da TV Alamanda. Então são 4, né? É o único que tem uma... A Globo disse que, independente do candidato faltar, eles vão ceder o espaço para quem for, né? E esse da TV Candelária, da SIC TV, tem uma cláusula lá que diz que, se não for um candidato, pode ser, a critério da emissora, que seja cancelado. Mas, enfim, vamos ver, vamos acompanhar, né? É importante que você, eleitor, não se abstenha de votar. O segundo turno é chato, aquela história de que eu tenho que votar, ou eu não quero votar em A nem em B, mas é importante que você vote, porque quando a gente não escolhe, o outro escolhe, né, pela gente. E depois não adianta ficar de mimimi no Facebook. Ficar de mimimi no Facebook, exatamente. O Facebook não resolve a vida de ninguém, né, absolutamente ninguém. Ah, resolve sim, do Zuckerberg. Sim, do dono, né? Tá resolvido. Agora, para quem reclama no Facebook, está perdendo tempo, né? Está perdendo tempo, até porque, caso você não saiba, apenas 3% do seu universo de amigos que você tem lá vem o que você posta. Às vezes chega a 5%, né? Então... Isso quer dizer que de 100 amigos que você tiver lá, se você postar qualquer... Dá bom dia no Facebook, apenas 3, no máximo 5 vão ver o seu bom dia. Não são 100. Acabaram com o orgânico, né? Acabaram com o orgânico do Facebook. Agora não vai para todo mundo. Aliás, nunca foi, né? O orgânico antes era maior. Começou com 80%, foi reduzindo, em função tem que ter dinheiro. Código binário. Tem que ter dinheiro. Em função disso, foi reduzindo o orgânico, então hoje você só amplia quando você paga. Alan, é importante lembrar que também hoje é dia 18 de outubro e foi o julgamento de um dos indiciados da morte do prefeito de Candeias do Jamari, Chico Pernambuco. Como é que está esse caso, Murilo? Está havendo o tribunal do júri agora, estão julgando, aferindo a responsabilidade ou a participação de Katsumi, que seria o primo fugido. Não, a Katsumi é a tia do atual prefeito, que seria de fato a mulher que fez as negociações com o Chico Pernambuco ali, em razão de campanha eleitoral. O que estava foragido já foi condenado? Não, ainda vai passar por júri ainda. Estamos aguardando aí para ver, porque isso vai adentrar à noite, amanhã ainda, para poder voltar com maiores informações e o resultado disso. Inclusive, essa semana teve também, né, uma busca e apreensão na Prefeitura de Candeias, não foi?
Eu fiquei sabendo, mas não aferi a notícia. Eu vi publicada em sites locais que houve sim uma busca e apreensão na Prefeitura de Candeias do Jamari. O assunto dessa busca e apreensão não foi revelado porque o processo tramita em segredo. O inquérito, né, na verdade, ainda está em fase de conclusão, enfim, investigação ainda, e tramita em segredo de justiça. Né? Mas chegou uma denúncia para a gente hoje, por exemplo, que vai ser aferido amanhã, em razão do horário, de que em Candeias do Jamari é coisa muito estranha, né? Vários prestadores de serviço da área de saúde, e aí inclui quem presta serviço para o município e tem que emitir nota e tudo mais, tem funcionário para pagar, já estão há 3 meses sem receber as suas notas, né? E quando procuram a secretária de saúde, ela está sempre em Porto Velho. Hoje, por exemplo, dia 18 de outubro, ela estava acompanhando o julgamento de uma mulher que nem faz parte da prefeitura. Enquanto isso, haviam alguns prestadores de serviço precisando, já com 3 meses de nota atrasada, precisando andar no processo, receber os seus valores para pagar os funcionários. E a gente envolve isso clínicas que fazem ressonância magnética, que fazem diagnóstico por imagem e tudo mais. O painel político vai averiguar essa informação toda, colher isso tudo para poder montar o material. Mas isso já é recorrente, né? E é um absurdo, né? A secretária não para no município. Ela aproveita para trabalhar em Porto Velho. E é um município que tem uma carência, né? Candeias é uma cidade que não dá muita sorte, não. Eu torço muito, que é uma cidade vizinha nossa aqui. Hoje praticamente é um bairro de Porto Velho. Um bairro afastado. Né? A gente está emendando tudo já. E eu espero que a população lá, de fato, podia mudar um pouco esse ciclo, né? Lá ou é garçom, ou é Chico Pernambuco, é sempre esses... Tá na hora de mudar um pouco esse negócio aí, não sei, uma terceira via, quarta via, não sei. É porque a terceira e a quarta via são parentes. Pois é. Bem complicado. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal que tem acompanhado o nosso programa. Lembrar para vocês que façam parte das nossas redes sociais aí, visita o nosso Facebook, é painel.político, o Twitter, Painel Político, o Instagram, a gente também está lá, de vez em quando posta umas fotinhas bacanas, e aqui no nosso canal no YouTube, né? Então compartilhe o nosso conteúdo aí, clica no sininho que tem ali em cima, ou aqui em cima, dá o likezinho aqui embaixo, né? Ou dislike, enfim, o importante é quem está acompanhando. Obrigado aos novos inscritos aí, que todo dia aparece, pinga 1, 2, 3, todo dia está chegando alguém, né? Isso é bacana. E, lógico, visitar o site Painel Político, né? painelpolitico.com, para você estar sempre bem informado sobre o que acontece no Brasil, em Rondônia e no mundo. E também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Na página principal do Painel Político, você tem lá o WhatsApp News, onde você clica e pega as informações para fazer parte dos nossos grupos, né? Obrigado aí pela participação e até o próximo programa. Acreditamos que o professor João Paulo esteja no próximo episódio. Pois né? Que ele é cientista. Ele está de viagem, está curtindo o segundo turno aí em São Paulo. E ele tem feito umas análises interessantes. O João Paulo, ele é colaborador do Estadão de São Paulo, né? E é sempre requisitado aí pela imprensa nacional para dar a sua análise a respeito do cenário político, né? Tanto na região norte quanto no Brasil, né? É isso aí. Obrigado e até o próximo programa.